Boa noite. Vamos aguardando. Boa noite, vamos entrando aí, pessoal. Já já a nossa convidada vai chegar. Nós já vamos colocar ela aqui. Pois é, não é, meu querido? Faz um tempinho já, né? Saudade de você também, Adson. Como é que estão as coisas por aí? Isso aí, nós estamos aqui só aguardando aqui a nossa convidada de hoje, a nossa live dos 10 mandamentos. Hélio, paz, meu querido. Minha esposa. Meu amor, beijos pra você, minha querida. Estamos aqui guardando só a nossa convidada entrar. Nós começamos esse trabalho
né, na semana passada, ou atrasada, porque Deus colocou muito forte no nosso coração para falar sobre os 10 mandamentos. Olha o Joel ali. O Joel e a Janaína. Vou falar, viu? Pensa um bolozinho gostoso que a Janaína faz. Que maravilha. Nós começamos essa jornada aí para falar sobre os 10 mandamentos, né? E tem sido uma bênção. A verdade é que tem sido uma bênção. Jesus tem nos abençoado muito. Muitas pessoas que têm ouvido têm sido impactadas de verdade. Porque essa questão de guardar mandamentos, pessoal, infelizmente, a igreja perdeu esse hábito. A igreja perdeu esse hábito de guardar mandamentos. A igreja ficou assim, lógico que eu não estou generalizando, né? Mas grande parte das pessoas ficaram com essa ideia de que agora tudo é graça, agora é só graça, e como se a graça não fosse algo que eliminasse a guarda de mandamentos, algo que eliminasse a necessidade de obedecer a Deus através das Escrituras. E nós realmente estamos nesse processo, sabe, de restaurar a igreja para os seus conceitos aí originais, de como era na época dos apóstolos. E a nossa luta tem sido essa, irmãos, de trazer a igreja de volta. Trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça no fundamento dos apóstolos. Não no fundamento daquilo que eu penso, não sobre aquilo que eu acho. Mas no fundamento dos apóstolos. Deixa eu ver aqui. Estamos aguardando aqui a Ana entrar, que eu estava falando com ela no WhatsApp aqui agora há pouco. A Ana hoje que está meio febril, eu gostaria que vocês estivessem orando por ela aí, porque ela está com suspeitas, né, de Covid, está em casa. Já está vindo, mandou aqui dizer que já está entrando. Já está entrando. Boa noite, Akilve. Boa noite, um abraço para Ali. Um abraço forte. Mexida aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Amém. É isso aí, vamos que vamos. Guardando aqui a nossa convidada aqui, está terminando de se ajeitar ali para poder entrar. Hoje foi um dia onde a gente passou o dia em aconselhamentos, né? Casal de pastores.
da América falando conosco, filhos queridos, a Polly que acabou de entrar, mas e mais cedo com o pastor Uziel. Enquanto a Ana está chegando, vamos ir dando a abertura da nossa live. Quando a gente começou com esse processo, pessoal, muitas pessoas falavam assim: ah, mas essa questão de mandamentos já não acabou? Jesus já não trocou isso? Não existe um novo conceito, né? Não precisa mais de mandamentos e tudo mais? E aí nós começamos a tratar o quê? Esse assunto de uma maneira mais cotidiana, né? Baseada naquilo que a gente entende que é o que realmente Deus quis deixar para nós. Eu convidei aqui nossa convidada que já entrou. Olá, Olá, minha querida, como está? estamos bem, graças a Deus, aqui, né? Na dispensação do que Deus vai fazer, Isso. obedecendo a direção do Espírito. Uhum. E feliz e honrada de ter sido convidada, né, para falar tão importante que Isso. são os 10 mandamentos, né? Os Eu 10 acredito, eu acredito que obedecer a Deus é uma das chaves de vitória na vida, né? Sim. A gente obedece o nosso Pai, não tem erro. Não tem erro, né? Boa noite, pastor. Dá um Boa abraço, noite. um abraço na Sil, nas crianças. Espero que Amém. estejam bem, saúde. Amém. Para você também aí, para o Josias, eu quero começar essa live com uma oração. Amém. Né? Como Amém. diz, como diz os nossos amigos, começar com uma brahá, com uma bênção. Para Amém. todos que estão nos ouvindo. Então vamos lá, eu queria que você pudesse receber essa oração, essa bênção sobre a sua vida nessa noite. Pai, nós te louvamos por esse tempo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e sabemos que os teus mandamentos, ó Deus, são luz para os nossos caminhos. O salmista diz no Salmo 119, no versículo número 166, que ele espera a sua salvação, porque tem guardado os mandamentos. E é isso que nós queremos aprender. Nós queremos aprender a abrir o leque desses mandamentos, como o Senhor tem nos ensinado nesses dias, para que nós possamos ter o entendimento daquilo que o Senhor quer para nós e possamos lhe obedecer em amor, possamos lhe obedecer em graça e possamos lhe obedecer, ó Deus, com prazer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para ti, minha irmã, ficou uma coisa muito fácil para você falar. Ficou. Porque isso é realmente aquilo que te acompanha. Não é? Eu falei assim, gente, eu não posso tratar esse assunto de 10 mandamentos sem que a Ana venha falar sobre não matarás. Por quê? Porque não tem nada que o homem mais tem feito do que se matar. Não é? É engraçado que quando no conceito hebraico mesmo dessa palavra, ele fala o seguinte, os sábios de Israel eles vão falar o seguinte, não matarás. Aí ele diga, nem se aproxime de alguém que faça esse tipo, que tenha esse tipo de hábito. Para quê? Para que os seus filhos não aprendam e com isso eles contaminem a terra. Eita. E aí ele fala mais. Se você é esse tipo de pessoa que envergonha os outros em público, já viu aquelas pessoas que são tão severas que elas vão envergonhando as pessoas e o rosto fica vermelho? Sim. Isso também é derramar sangue e faz parte do mandamento. Que Deus diz para amar, né? E uma outra coisa que é muito importante aqui, que você, minha querida, domina com maestria, tem a ver com o cuidado do nosso corpo. Uma coisa que eu aprendi contigo, que eu tenho ensinado para outros pastores, Deus tem uma obra grande para fazer e poucas pessoas para contar. Então, os que estão sendo usados, por favor, cuidem da sua saúde. O senhor sabe que tem
uma passagem no livro de Em Honra ao Espírito Santo, do Cash Luna, que ele fala, né, que o nosso corpo, ele é veículo de unção de Deus na Terra. E que se você não trata bem o corpo, você não trata bem a Cristo. Uhum. Nós estamos, muitas vezes, hipócritas em cuidar só do mundo espiritual, a qual não vemos, e não de algo que vemos, que é onde o Espírito Santo faz morada, segundo as Escrituras, né? Dentro do nosso DNA, Sil, te amo, Sil. Esposa muito. Eu também acredito em coincidência. É coincidência, né, pastor? Graças a Deus. Ame e a proteja como parte mais, né? É a obrigação do marido. E a obrigação da esposa é ser submissa à missão do marido, né? Ajudar ele naquilo que ele veio para fazer nessa terra. Eu tenho falado para alguns líderes em relação a isso, que muitas pessoas falam assim, o homem cobra a submissão da mulher. Fala, minha esposa não é submissa. Mas será que essa esposa tem sido amada como Cristo amou a igreja? Porque a Bíblia é um todo. Então, quando a Bíblia vai dizer sobre esse conceito, né, Paulo vai dizer sobre esse conceito, maridos, amem as suas esposas, né, mulheres serão submissas aos seus maridos, ele também diz, maridos, amem as suas esposas, como o Messias se entregou pela igreja. Olha para você ver a relação que o apóstolo vai falar. O seu amor para sua esposa tem que ser como Jesus amou a sua igreja. Se entregou por ela, sofreu por ela, apanhou por ela, a protegeu. Aí ele pode dizer, mulher, seja submissa ao seu marido. Querer submissão sem encontrar amor verdadeiro, aí é legalismo. Aí é legalismo. E Pedro fala uma coisa engraçada, maridos, não aborreceis as suas esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas. É forte. Eu estava lendo essa passagem ontem, aqui em casa. A gente estava lendo. E assim, isso significa morte também, né? Sim, porque é morte de alegria, é morte de casamento, é morte de aliança. Morte de princípios, né? Quando você... Sim. E é aquele que nós falamos no começo, é aquele sangue que derrama pelo rosto, sabe? Quando uma mulher é maltratada, quando o esposo é desonrado, o sangue desce pelo rosto. Nossa. As pessoas acham que você, mais do que eu, sabe falar sobre esse assunto, as pessoas acham que não matarás a ele, eu nunca vou ter esse pecado, porque eu nunca vou matar ninguém. Mas toda vez que você humilha alguém, que o rosto dele fica corado, você derramou o sangue dele pelo rosto. E isso também está inserido no não matarás. Então, a honra, ela estabelece o quê? Um fundamento seguro para que você possa caminhar. Aí sim, você não precisa cobrar submissão. Por quê? Porque o marido que honra a esposa precisa cobrar submissão? Não, a mulher vai amar ser submissa a esse cara que fez um caminho para ela andar. Né? A esposa vai precisar cobrar o marido se ela também honra, o amor se ela também honra? Não, por quê? Porque essa mulher ela é tão honrada, como diz o Provérbios, né? Olha, eu gosto muito desse texto, porque ele fala o seguinte, os amigos, as pessoas da cidade dizem, olha como ele é afortunado pelo comportamento da mulher. Então, muito mais do que cobrar alguma coisa, nós precisamos oferecer. Então, principalmente os maridos que estão presentes, meu irmão, se você quer que a sua esposa seja submissa, eu vou te dar agora a chave. Guarda ela. Ame a sua esposa, como Jesus amou a igreja. Ame a sua esposa a ponto de entregar a sua vida por ela. Ame a sua esposa a ponto de você, muitas vezes, deixar os seus sonhos de lado para fazer os sonhos dela. E Jesus vai realizar os seus sonhos a partir do momento que você começar a sonhar os sonhos da sua mulher. Que coisa mais linda, né? E esse é um ponto. E ver também a palavra de vida, né? Que Deus trouxe vida e vida em abundância nos ensinamentos, né? Quando ele traz vida nos ensinamentos, a chave da obediência
nos ensina a ter vida, né? E muitas Uhum. vezes a gente pode também declarar a vida sobre esse lugar, né? Sim. Porque lá no Ministério das Mulheres, lá na igreja, eu vejo muita mulher triste, decepcionada, né? Infeliz. Porém, eu tô lendo um livro bacana, sabe? O Odre Novo, do Pastor Cote, Sim, sim. diz assim, né? Muitas vezes as pessoas vêm reclamar para mim que, ai, meu casamento tá ruim. Mas aí, você honra seu marido? Você cuida dele, como a mulher de Provérbios 31, né? Ai, minhas finanças estão ruins. Mas a pessoa dá cheque sem fundo, gasta Uhum. mais do que ganha. Então, assim, como que ela vai querer um milagre sem ela fazer a parte dela, né? Sim. Deus diz: faze por ti, que eu te ajudarei. E eu vim para dar vida e vida em abundância. Quando que Uhum. a gente mata os princípios de Deus? A falta de obediência, porque Deus, ele é Deus de detalhes. Tem Sim. gente que fica reclamando: ai, porque eu tô triste, cabisbaixo, depressivo, com dor de cabeça, obeso, né, sem conseguir fazer as coisas, mas não faz exercício, né? Dentro da nossa dinâmica familiar, a mulher está elencada para nutrição. É Uhum. obrigação da mulher, então, trazer o mantimento, mandar preparar de maneira saudável, porque a saúde dos familiares vai ser cobrada dela. Então, a Uhum. gente pode ir matando aos poucos a nossa família, levando açúcar demais para dentro de casa. A gente pode ir matando aos poucos, colocando frituras, batata frita. Eu não estou falando o nome, mas outro dia, faz um tempo já, eu atendi uma paciente que ela disse assim: doutora, engordei 17 quilos, mas você pensa que eu engordo sozinha? Eu passo nas rotisseries, compro aquelas tortas de limão, põe em cima da mesa, tá com a calça espocando, rasgando já. Eu pego um quarto da torta e ponho na frente dele, mando ele comer. Eu olhei aquilo e falei assim: quem tem uma mulher dessa não precisa de inimigo. Não. Por quê? Porque Exatamente. o pâncreas deste homem, em pouco tempo, vai pifar, né? Porque excesso de açúcar, certeza, pode vir uma diabetes em pouco tempo, né? Eu faço de quê? De adoro, né, Cristina? Eu não entendi. A Fabi, repete, Fabi, não entendi o que você falou. Então, esses detalhes, né? Esses detalhes. O que que Deus ensinou nas Escrituras? Que a gente fosse imitador dele. Uhum. Como que a gente imita ele em relação à nossa saúde para não se matar? Que a gente tenha, né? Os frutos do Espírito, domínio próprio. Uhum. O domínio próprio está muito ligado à minha profissão. Então, você entender que os alimentos, eles são para ser saúde. Em Coríntios está escrito assim: vós não deveis satisfazer os vossos apetites egoístas e danosos, mas sim usar o vosso corpo para a glória de Deus. Uhum. Né? O que pensar, né? Filipenses. Tudo que for bom, perfeito, agradável, tudo que for de... 4-8. Porque hoje em dia as pessoas estão se matando Uhum. só pela ansiedade, pelo pensamento destruidor, dizendo assim para elas. Porque existem dois tipos de influências no gene humano, capazes de gerar saúde ou doença. Então, vida ou morte, certo? Existem Certo. coisas que entram no DNA e ativam esse DNA. A primeira delas é o pensamento. Sede renovados pela renovação da vossa mente. Comandos 12. Isso. E a segunda é o que você come. Então, Uhum. imagina que tudo isso funciona para o teu gen como se fosse uma carga de toner que você colocou numa impressora. Uhum. Você colocou um toner ruim, o que que acontece? As Impressão ruim. vão ser ruins. É igual o que a gente ativa no nosso corpo. A gente pode ativar saúde ou morte através do que pensa e através do que come. Então, em Lucas, né, tem uma passagem que diz assim, ó: Satanás lhe peneirará como trigo se tu te sucumbires aos pecados da carne. Uhum. Imagina o que era uma peneira de trigo na antiguidade. Uma peneira de trigo tinha mais ou menos 1,5 metros de diâmetro. Ela era macetada com uma bigorna
Uhum. E o trigo é a semente mais dura que existe na face desta terra. Então imagina o que Satanás não faz com essa pessoa, até esfarelar essa pessoa. E eu fui estudar essa passagem, né? Uhum. Aí Jesus tem um encontro ali com Satanás e Satanás pede a autorização para peneirar Pedro como trigo. Uhum. E aí Jesus não entende por quê e pergunta por quê. E ele responde, porque Pedro não está convertido em toda a sua carne. Então, quando a gente recebeu armaduras de Efésios, a gente recebeu a santidade através da nossa mente, através dos nossos olhos, da nossa boca, do nosso coração, né? Do nosso corpo, dos nossos pés. Então, para que a gente seja santificado, não tem ninguém santo não, né, pastor? A gente vai Nós estamos trabalhando para isso, né? criando essa cultura de reino. Isso. E a cultura de reino, ela é governada à força, né? Sim, Então, você vai dizer assim, eu vou fazer isso. Assim, sim. Davi chegou, né, para Golias e falou assim, hoje que eu mato esse incircunciso. Então, Uhum. hoje esse gigante de pensamentos ruins, dizendo que você é feia, é gorda, né, que você não vale nada, ou que você não vai conseguir nada, entupir sua despensa de açúcar, de farinha, de fritura, dar isso para sua família, você está dando veneno. A longo prazo é morte. A longo prazo é morte. A E longo é uma prazo. coisa muito interessante, assim, tem alguns assuntos que Deus gosta muito de abordar. Um deles é sobre o dinheiro, né? Você estava falando aí a questão da administração. O outro dele é sobre comida. É impressionante porque essa questão ela é tão forte. Por quê? Eu não lembro se eu estou enganado a esse respeito. Eu acho que foi Charles Spurgeon, que morreu precocemente por maus hábitos alimentares. Eu ouvi essa história. Né? Por maus hábitos alimentares, ele morreu precocemente e deixou uma geração com um vácuo, considerado o príncipe dos pregadores. Né? Deixou quanto? Mas agora você imagina se esse homem tivesse cuidado da sua saúde, o legado maior ele tinha deixado para nós. Pois é. Então Deus, olha para você ver, eu gosto muito desse conceito, porque toda a história nossa ela tem um fundamento interessante. O homem nasce lá no jardim. Esse homem peca. Por causa do que ele peca? Comeu. Comeu. E quem Comeu foi? que não devia. A Comeu mulher. que não devia. Comeu que não devia. Foi Desobediente. no jardim. É como diz, a gente pode marcar uma outra live para falar só sobre isso. Pode. Né? Sobre essa comida. Mas o que acontece? Ele é expulso do jardim. Quando ele é expulso, o que acontece? O plano da redenção começa. Isso. Quando o plano da redenção começa e o Messias virá da descendência de uma mulher, Deus começa a preparar o seu povo como comer saudável. Aí ele estabelece uma dieta. Você pode comer isso, você pode comer isso. Isso você não pode comer. 3 vezes já. Você ficou muda. Essa questão da dieta, da saúde, ela é tão importante. Eu não sei se você sabe desse dado, mas você sabe que na Idade Média, ali na época da peste negra, você sabia que os judeus foram o único povo que não ficou doente com a peste negra? Olha, por quê? Aí começou uma perseguição contra eles, como se eles fossem os bruxos que tivessem dado a peste negra para o mundo. Por quê? Porque eles lavavam as mãos. Porque eles comiam direito. Porque eles não misturavam carne crua com carne cozida. Porque existia uma lei em relação ao alimento que eles seguiam e essa lei preservou eles de morrer de uma doença que estava diretamente ligada à falta de higiene alimentar. É muito lindo, né? É muito maravilhoso, né? Deus, ele sempre é detalhista. Ele diz exatamente a maneira que os filhos têm que agir. E tem revelações em cada lugar, né? Eu tenho visto recentemente em espírito, nas minhas orações, algo muito forte. Que Deus tem dito assim, grita para minha igreja, que eu vou vir buscar um exército forte. Mas esse exército, ele tem que servir na armadura.
Não existe uma armadura que sirva em obesos mórbidos, nem armadura que sirva em pessoas que não conseguem carregar, porque há um peso para cada armadura, há um número de sapato para cada armadura. Você está conseguindo levar a sua armadura porque ela é sua e ela é renovada a cada dia, porque cada dia a gente precisa de um fortalecimento numa área, né? O tempo inteiro, há uma nova revelação, uma nova unção. A gente não pode brincar com essa dinâmica do reino, né? Deus, ele move as águas, e ele move as águas a cada momento em que você se disciplina, no momento que você habita, no momento em que você é um soldado em prontidão e diz assim, eis-me aqui, Senhor, quais são as ordens? Essas ordens mudam, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente vai começar aqui a comer certo, a treinar corretamente, porque a gente precisa de músculo, a armadura é pesada. Sai do ringue para você ver. Eu tenho visto, sabe, pastor, com as... Em oração, o que eu tenho visto? Na hora que eu ajoelho, um grande exército marchando, um grande exército. Eu creio que Jesus, ele tem se alegrado com a busca, ele tem se alegrado com a nossa disposição em trazer as ordens dele para essa terra. Eu creio. Do seu secreto, né? Então, essa revelação, ele tem gritado para mim. Grita para minha igreja, porque eles não bebem, eles não fazem sexo ilícito, né? Não veem pornografia, a gente declara, né? Por comendo em excesso, estão tendo pensamentos errôneos. E isso tem me desagradado, né? Ele tá falando alto. O que acontece? Eu tenho falado isso, eu na verdade tenho testemunhado a seu respeito para alguns lugares que eu tenho ido, porque eu tenho a convicção que Deus te levantou para esse tempo. Porque nós temos bons pastores, na verdade. Eu sei também que eu fui levantado para esse tempo para falar sobre guarda de mandamentos, para trazer os mandamentos de volta para a igreja, para obedecer, né, mandamentos, para ensinar sobre os conceitos das Escrituras. Eu gosto muito do texto de Apocalipse 22:14. Eu estou repetindo esse texto mais de 1000 vezes. Porque diz o seguinte: bem-aventurados os que guardam mandamentos, porque comerão da árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Jesus, ele vai dizer para aquele povo em Mateus, ele diz o seguinte: muitos chegarão diante de mim naquele dia e dirão, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu falei novas línguas, em seu nome eu curei enfermos. Essas pessoas eram fiéis dentro do seu ponto de vista, faziam milagres em nome de Jesus, mas não obedecia mandamento, porque o que ele diz o quê? Afasta de mim todos vocês que praticam iniquidade. Iniquidade é o quê? Não guardar mandamentos. E também, né? Assim, só um minutinho. Assim como eu sei que ele te levantou para esse tempo, porque todo mundo fala de muitas coisas, mas poucas pessoas têm preparado o exército de Deus para saber como comer de maneira adequada. Eu posso ser o cara mais ungido do mundo, eu posso ser o cara mais cheio de Deus do mundo, mas se eu não como bem, se eu não faço as coisas de maneira correta, a minha duração nessa terra será pequena. Eu vou morrer e todo sonho que Deus tinha para mim, todo plano que Deus tinha para mim, vai cair por terra. Simplesmente porque eu fui desobediente ao meu domínio próprio, a tantos outros fatores, a dieta alimentar e tantas outras questões. E eu creio, você tem sido, eu quero inclusive chamar aqui, nós estamos com um pouco mais de 30 pessoas, chamar você que está assistindo essa live, meu irmão, para levantar um clamor por essa mulher, que tem sido extremamente atacada, porque ela tem se levantado em seu favor e no meu. Dizendo, não matarás. Esse tem sido o clamor dela. Não matarás. Não matarás. Né? Não matarás. E você sabe, pastor, que o maior na Bíblia é o que serve, né? Sim. O maior que serve. Quanto mais a gente se dedica ao outro, quanto mais a gente se dedica à obra, maior é a nossa longevidade. Os telômeros, eles se alongam. A pessoa mais longeva é a pessoa que serve. O jejum, o que é a diferença do jejum que Jesus pregou e o jejum intermitente tão falado hoje pela ciência? Nenhuma diferença. A ciência já se dobrou.
Outro dia eu dei uma palestra num congresso internacional de nutrição funcional. Sabe qual foi o tema? A fé como ferramenta de cura. Por quê? Porque pegaram algumas pessoas, colocaram dentro de ressonância magnética e fizeram essas pessoas entrarem em oração. As pessoas que creem em Deus e que faziam oração crendo que Deus é Deus, tiveram ativação de todas as áreas do cérebro. E o neurocientista foi entrevistado, né? Perguntaram para ele, qual então é a conclusão que você tira? Porque o grupo que só repetia essa oração em vãs repetições não ativou nada do cérebro. Então, o que o neurocientista, que é ateu, foi proposital isso, o que ele entendeu? Que quando você crê em Deus, você vai ter a testificação da glória dele na sua vida. Porque existe algo sobrenatural que acontece quando você se conecta ao divino. Todas as suas células, elas se conectam nessa oração e trazem cura. Por isso que quando você declara, né, e profetiza, que é o que eu tenho feito todos os dias de manhã, eu tenho falado assim, Senhor, eu profetizo, Pai, acabou de acordar uma guerreira do teu reino. Então me coloca capacete, e claro que esse capacete é firme e forte para receber suas ordens. Coraça, para que o meu coração não seja contaminado com os ataques. Né? Armadura, que o escudo seja do meu tamanho, para não vir uma flechinha. O escudo tem que ser acima do meu tamanho. Se esconder atrás dele, né? Eu tenho que ele tem que ser largo e alto. E que a espada seja muito grande. Porque aí os dardos inflamados do maligno, a gente vai com a palavra. Porque as guerras subiram de nível. Não é mais falar, bate em retirada, Satanás, em nome de Jesus. Quando Jesus foi jejuar, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Vocês já viram que isso era uma ordenança? Ele foi para ser tentado, então foi uma prova que ele foi levado. Se ele foi levado à prova, que dirá a gente a quantidade de ataque, né? E aí, essa questão, pode terminar o raciocínio. E aí o que acontece? A saúde é algo que passa despercebido por nós. Quantas pessoas estão morrendo? Só está faltando escrever no atestado de óbito. Esse aí comeu doce, toicinho, linguiça, fritura e pão demais. E leite demais. Só faltou escrever isso. O atestado de óbito é simplesmente aquilo que você pensa e aquilo que você come. A obediência dos princípios, o não matarás, dentro de você tem a marca de Jesus Cristo, né? No nosso DNA é o número 10565, que no alfabeto hebraico significa Javé, que é Deus. Então, que a gente se conecte ao divino para que o nosso corpo resplandeça a glória de Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque muda, viu, pastor? A unção é outra. A unção é outra. Eu tenho percebido que eu tentava, inclusive, hoje pela manhã, eu estava com um pastor, a gente estava num aconselhamento, e ele falou uma coisa que você falou aí. Duas pessoas chegaram para ele e falaram assim, eu estou vendo tendões nascendo nas suas pernas. Ou seja, duas pessoas diferentes, em lugares diferentes. Ou seja, fortalecendo as pernas. Isso tem a ver com o quê? Deus, uma coisa que você tem ministrado, uma coisa que Deus tem falado contigo. Estou fortalecendo o meu exército. É isso aí. E é impressionante, porque o termo hebraico, na verdade, para esse não matarás, é não assassinarás. Até o pastor Oswaldo está aqui conosco, estava nos lembrando desse texto, desse conceito. É não assassinarás. E nós somos assassinos de nós mesmos. Né? Nós nos entupimos de remédio demais, a gente quer trabalhar demais para ganhar dinheiro demais, e aí isso nós tratamos esse conceito, é engraçado como eles se interligam, porque nós tratamos esse conceito no quarto mandamento com o Tzadok, que é quem nos acompanha hoje, né, dentro do discipulado, e ele falando justamente isso, você trabalha demais para ganhar dinheiro que você não precisa. Isso, Eclesiastes, né? Tudo é em E depois você começa a ter tanta ansiedade, que você toma remédio demais para curar uma ausência
de bons alimentos, de boa leitura bíblica, de bom tempo de família, de bom convívio. Porque é buscar primeiro o reino de Deus e o resto das coisas vos serão acrescentadas, né? Dentro do texto que você falou, é interessante que quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado, como é que ele vence Satanás? Com a palavra. Jesus era Deus. A palavra. Ele vence com a Torá. Ele vence com o mandamento. Nem só de pão viverá o homem. É com o mandamento que ele vence. Entende? Então nós precisamos ter esse entendimento de que são os mandamentos de Deus que nos mantêm de pé. E, gente, se alimentação não fosse uma coisa primordial nessa construção, ela não seria um mandamento. Deus não teria gastado tanto tempo ensinando o povo como comer, para que esse povo não se matasse, que não fosse assassinos de si mesmo. E ele caminhava todos os dias, né? Ele dividia o pão, ele não se fartava sozinho, né? Tá escrito em todas as ceias. E assim, o que eu acho mais lindo é que a ceia, ele sempre se assentou à mesa com os discípulos e sempre ali foi um lugar de cura, né? Então, eu sempre falo para as mulheres, por mais que seja simples, coloca um suplazinho, coloca um prato bonitinho, arrume a mesa com uma florzinha. O amor, a nutrição espiritual, a nutrição da alimentação é responsabilidade da mulher, né? E a gente não pode brincar com isso. Ó, tem uma pessoa pedindo socorro e ajuda. A gente pode guardar esse... Manda no privado. Eles estão na zona rural. Tem muita gente, né, passando fome. Né? Muita gente. A nossa igreja tem dado bastante cestas. A gente tem um amigo, um querido na Praia do Futuro também, que tem feito um trabalho incrível, que é um discípulo nosso, um grande amigo, um filhão. É o papel da igreja. É Antônio Oliveira. Manda no nosso privado. Não sei que a gente pode levantar alguma igreja aí perto para te ajudar. Nós estamos a 3.000 quilômetros de você, mas o amor de Jesus, ele cobre multidão de pecados, né? E quão mais multidão de quilômetros. Pois é. Ele é capaz de se transportar para onde ele quiser, né? Ele levanta aonde ele quiser. Exatamente. Eu fui para um spa fora do país e assim, um suco detox que era a wheatgrass, que era para tomar 30 ml 3 vezes ao dia. Eu cheguei nesse spa e eu peguei um copão desse, eu tinha acabado de chegar, enchi e tomei com gelo assim, ó. E era para tomar 30 ml 3 vezes ao dia. Esse wheatgrass é um suco que faz uma detoxificação das suas células. Eu passei 3 dias vomitando, mas eu vomitava, porque eu tomei 10 vezes a dose num dia só. E aí, teve uma hora que eu vomitei tanto que eu desmaiei. E eu desmaiei e fui encontrada por uma cristã no bosque. Eu estava andando no bosque, era um lugar super reservado. Fui encontrada por uma cristã, me colocou dentro do carrinho e me levou para a enfermaria. Eu acordei com ela esfregando meu braço com álcool e orando em línguas. Aí, naquele momento, o Espírito Santo disse assim: aonde você estiver, eu vou te encontrar. Você pode estar no mais alto monte ou no confim da terra, sozinha. Ele vai te encontrar, né? Porque ele ama a gente. Então, que a gente possa sentir, né? Porque Deus, ele é amor. Então, a gente precisa o quê? Amar a gente, amar aquilo que ele nos deu de graça. Que quando a gente nasce, é o maior presente que a gente ganhou de Deus foi a vida. Mas o jeito que a gente vive é o maior presente que a gente dá para ele de volta. Né? Exatamente. Então, tem agradado ao Senhor, né? O que você tem pensado? Muita gente criticando a própria criação, dizendo assim, eu sou feia. Um dos maiores pecados é você criticar a criação. Imagina se um filho seu chega e diz assim, eu me odeio.
O que você, como pai, vai sentir é o coração do teu pai, né? Então, se ame, porque isso diminui a ansiedade. Você nasceu com um bumbum grande, com a perna fina, né? Com o rosto quadrado, ou com a perna não sei o quê, com barriguinha. Ele é do jeito que Deus vai usar o veículo da unção dele na Terra. Agora, você tem a obrigação de não se matar. Você tem a obrigação de trazer vida para o seu corpo. Consagrar os alimentos, que é outra coisa seríssima, pastor. Né? Consagrar os alimentos. Seríssima. Eu Quero falar um pouquinho desse assunto. Quero que você complete o raciocínio, mas eu quero falar um pouquinho desse assunto. Pois fale. Eu só chamo Jesus para sentar na mesa, junto comigo, e digo que ele é o maior convidado. Uhum. E ele tem um lugar na sala do trono, né? Tem um lugar na sala do trono. E ali ele vai ministrando, né? O que você precisa comer, aquilo que você precisa falar, porque mesa é lugar de cura. E ele está celebrando a ceia do Senhor todos os dias com você. Todos os dias, né? Eu posso estar em qualquer lugar. Eu botei a comida na mesa, eu consagro aquela comida. Por quê? Por quê? A gente tem que ter esse entendimento. Comida para o povo. Vamos colocar... eu sempre uso o povo judeu como exemplo, porque é a nossa referência. Romanos, ele vai dizer o quê? Que a Bíblia foi dada para eles, o Messias é deles, a promessa é deles, e nós somos enxertados em tudo isso, através do Messias. Verdade, né? Mas o que acontece? Comida para o povo judeu nunca foi um ato de chegar e comer para matar a fome. Nunca foi. Tanto é que quando Jesus se assenta na mesa com pecadores para comer, eles falam, ele se assenta, ele come com pecadores. Por quê? Porque comida para o povo de Deus sempre foi algo sagrado, sempre foi uma cerimônia. Porque eles entendem algo. Pelo pecado, pela comida, o pecado entrou no mundo. A desobediência da Eva, né? Foi a Então, tudo que eles comem, eles fazem uma brahá, eles fazem uma bênção, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, né? Bendito seja tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Aí eles vão dizer, que nos deu, aí dependendo do que eles vão comer, eles vão dizer, que nos deu o pão da terra, que nos deu o vinho, que nos deu a carne. E aí eles vão dizendo, todas as vezes que se senta para comer, a ceia nada mais é do que uma gratidão a Deus por esse processo. da provisão. A primeira ceia acontece em Gênesis 12, quando Melquisedeque encontra com Abraão. Quando eles se encontram os dois, quando ali termina, só para falar sobre isso, nós vamos gastar as 4 lives. Então vou dar só um briefzinho. A gente quase não pode falar, né, pastor? Não é? A gente está levantando, né? Levanta a mão. Mas assim que é bom. Assim que é bom. Quando eles se encontram, se você for ler o texto, a primeira coisa que acontece, eles pegam o pão e pegam o vinho. Consagram aquela comida e comem. Por quê? Sabe qual que é o entendimento? Quando eu como com alguém, eu desejo que aquela pessoa faça parte da minha vida. E o judeu derrama o vinho, né? E quanto mais transborda o cálice, mais importante é a pessoa para ele, né? Porque o vinho, para eles, é a bebida mais sagrada que existe. Né? Então, olha para você, o tanto que a comida é importante. Por que nós negligenciamos por tanto tempo isso? Por que deixamos por tanto tempo isso se tornar uma coisa banal? Hoje, as famílias nem se assentam à mesa. Aqui em casa, a gente mantém, a gente é quadradão, sabe? Aqui em casa porque Jerusalém também é quadrada. Aqui em casa também. Aqui a gente é quadradão, a gente senta na mesa para comer. A gente ora antes de comer. Por quê? Porque eu quero ter parte com as pessoas que estão à mesa comigo. E se alegra com a presença de Deus, porque existe comunhão, existe cura, existe amor, né? Existe a paz que excede a todo entendimento. E com isso existe uma digestão boa, porque você alinhou ao divino. Eu ia falar algo importante, mas me escapou um pouquinho. Mas eu vou falar, que era algo importante. Lembrei. Podemos nos esquecer que nós não somos robôs. Então,
O homem, ele precisa acordar cedo. Nessa pandemia, todo mundo acordando o dia pela noite. Sim. Existe no nosso cérebro uma ligação com a luz e o sol. Uhum. E o escuridão, luz e escuridão, para que tenhamos secreção hormonal de acordo com o ciclo circadiano. Então, a pessoa que troca o dia pela noite, ela começa a adoecer. Por quê? Todas as enzimas digestivas, elas começam a ser secretadas depois de 7 horas da noite. Então, é a hora que você tem que comer pouco e dormir, né? As pessoas estão fazendo o quê? Enchem a mesinha de iFood, com perdão da propaganda, no computador, com a luz no computador, ou seja, o corpo acha que é dia. E essa pessoa, ela não tem secreção de GH, ou seja, começa a ficar flácida, começa a ficar gorda e infeliz, e envelhecer. É isso aí. As pessoas ansiosas, nervosas, porque o intestino está ficando um intestino permeável, para que a gente não tenha facilidade em entrar doenças. Como que a gente vai fazer? A gente tem que fechar esse intestino. Como que a gente fecha o intestino? Tomando probiótico, glutamina, ômega 3 e comendo alimentos que a farmácia de Deus colocou na terra. Então, brócolis, couve-flor, espinafre, frutas, legumes, verduras. Não se entupir de industrializados. O industrializado aumenta a permeabilidade do seu intestino e começa a passar doenças. Então, como é que você fala? Quanto mais rápido, como é que é? Quanto mais processado, pior, não é isso? Como é que é o termo que você usa? Quanto maior a data de validade de um produto, menor é a sua. Isso. Você tem que descascar mais. Isso. Descascar mais do que desempacotar. Por quê? Por que o jejum ele é poderoso? Primeiro, Deus que nos formou, não foi? Sim. Ele tem o manual de funcionamento do nosso corpo perfeitamente, né? Então, quando você pratica o jejum tem estudos mostrando, pastor, o aumento de produção de células tronco no intestino, o aumento das mitocôndrias, ou seja, a energia da pessoa duplica. Fora que, espiritualmente, existem castas de demônio que só caem com jejum e oração. Sim. Dentro do nosso corpo existem 2 genes que eu digo que são meio ruinzinho, que são esses demônios, que é o MC4R e o FTO. Eles são 2 genes da obesidade. Eles só são silenciados com o jejum. Você acha que é coincidência? Uau. Então, tudo Deus escreveu. O manual tá certo. Repete isso. Os genes. Os genes. Qual que é o nome deles? FTO, F de faca, T de tatu, O de ovos. Certo. E MC, M de Maria, C de cebola, 4, R de raiz. Só cai com jejum. Só é silenciado com jejum. Uau. Então, muitas vezes, como é que a isca satânica entra através de brechas? E quem está neste planeta, nesse tempo, e não está atento às astutas armadilhas de Satanás para te roubar, matar e destruir, está correndo sérios perigos. Sim. É interessante o quê? Quando você se afasta de Deus e se rende à depressão, não estou dizendo, não me entenda mal, não estou dizendo que a depressão é só isso, mas muitas pessoas se rendem. Lógico que tem as questões clínicas, né? Mas vamos tirar isso de lado, vamos colocar a ansiedade. Quando você se afasta de Deus e a ansiedade. O que é a ansiedade? É eu querendo ter mais daquilo que eu realmente preciso. É falta de controle. Eu tenho um monte de expectativas sobre mim que eu não tenho necessidade de ter. Isso gera ansiedade. Aonde é que eu desconto a ansiedade? Na comida. Na comida. No excesso de compras, na bebida, na pornografia, né? O nosso corpo é para ser santificado todos os dias. E essa santificação só acontece com obediência em todas as áreas. Qual é a diferença do veneno? Quando o primeiro copo d'água já matou a sede, você vai buscar o segundo. Isso é veneno. Isso é o veneno. Esse é o veneno. Então, a palavra mitzvot, né, que é mandamentos no hebraico, mitzvot, o que significa? Instruções para uma boa vida. Olha o tanto que Deus é perfeito.
Deus é Deus de detalhes. De detalhes. Às vezes você fala assim, mandamentos, lei, eu não quero isso. Não, meu irmão. Não é lei. São instruções para que você tenha uma boa vida. Você sabe, pastor, que pegaram uma placenta e analisaram essa placenta numa sala de parto e olharam o DNA dessa placenta, estava todo desordenado. Porque dá para ver em microscópio de alta, né, Uhum, o DNA dessa placenta. Porque toda célula tem o gene dentro, todas as uhum. o núcleo, o lugar mais protegido, onde está cravado o nome de Deus, tem o DNAzinho lá dentro. E aí começaram a declarar a palavra durante 10 minutos em cima dessa placenta e reavaliaram o DNA. Com 10 minutos, o DNA dessa placenta se alinhou. Estava organizado. Se alinhou, né? Então, Entendi. isso traz saúde, isso traz vida, né? Quando Jesus declarou sobre o vale dos ossos secos, né? Declara a Uhum, vida. Você pode declarar a vida. A morte, uhum. ela está onde? Na Na língua língua. E o que bem a usa comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Né? e nas atitudes, né? E nas atitudes. É porque se você pensa, eu gosto, as pessoas entendem errado. Quando Jesus fala, se você pensar algo ruim contra o seu irmão, você já o matou. Aí a pessoa pensa, eu pensei, não, eu matei meu irmão porque eu odiei ele. Não é isso que quer dizer a palavra. A palavra quer dizer, se você pensou, o próximo passo é a ação. Então, tudo que entra na mente, ele processa e começa a te convencer de que você deve fazer. Ai daquele, né? Ai Né? daquele que está contra um filho de Deus. Ai daquele. Então, esse processo é muito interessante. É por isso que Jesus fala assim, aquele que chama seu irmão de raca. O que é raca? Acho que o texto na palavra no português, acho que é tolo. Né? Esse nome raca é vazio. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que o meu irmão é vazio, que não tem Deus dentro dele, é isso que significa. Se ele é vazio, ele não tem o Espírito. Então eu posso atentar contra ele. E muitas vezes é o que nós estamos fazendo. Nós nos achamos tão vazios que nós começamos a atentar contra a nossa própria vida. A gente come o que quer, a gente fala o que quer, a gente vê o que quer. A gente estava conversando uma vez, e eu não sei se você se lembra, a palavra salvação em hebraico, né, que é a shar, ela tem três letras no hebraico que o sentido pictográfico dessas letras, não tem tempo para explicar isso aqui agora, mas significa o quê? Olho, boca e mão. Ou seja, a salvação nossa depende de três coisas: daquilo que eu vejo, daquilo que eu como e daquilo que eu toco. Se aquilo que eu vejo contamina, a palavra de Deus diz o quê? Os olhos são as janelas da alma. Né? Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se forem maus, grande maldição será. Aquilo que eu como, se não honra a Deus, o que é a palavra kasher no hebraico? Ela vai trazer alimentação kasher, a dieta kasher. É o quê? Aquilo que é apropriado. Olha para o tanto que Deus é incrível. Aquilo que eu posso, aquilo que é apropriado. Aquilo que é apropriado eu posso comer. Inclusive teve, né, uma mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento em que Deus purificou os alimentos, né? E eu vejo que existia lá em Levítico uma questão de alguns alimentos que a gente podia comer. E aí Jesus muda isso, né? Ele traz o quê? Uma nova ideia em relação que os alimentos, então, seriam puros, fazendo uma analogia com os gentios e com os judeus, né? Falando para Pedro, É, né? purificando as pessoas. Isso. Então, o que que a gente lembra disso? Que eu acredito, eu, Ana Cristina, que tudo que você fizer, depende para quê, qual o propósito daquilo. Pode ser lindo e lícito às pessoas, né? Eu vou fazer uma, uma alimentação X, ou então eu vou trazer um presente para uma pessoa. Qual é o propósito disso? Isso também pode trazer vida ou morte. Isso.
A gente estava conversando sobre o Shabat, né, sobre o descanso, e o Tzadok falou uma coisa muito interessante que nos impactou a todos. Ele disse que em Israel, que os sábios de Israel dizem o seguinte: você pode cumprir todos os mandamentos, né, e ainda assim ser condenado. É, Por quê? coração. Porque se o seu coração não estiver voltado para fazer isso com amor, fazer com gratidão a Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. A questão da comida no jardim, ela representou uma ingratidão extrema. Foi. Porque Adão tinha tudo. Ele só não tinha aquela árvore específica. Agora, para você ver, né, pastor, o quanto o Satanás ele é sutil, né? Ele é muito sutil. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a sutileza dele. Então, eu falo para as minhas pacientes: ai, só hoje um pedacinho de brown. Só hoje, né? O que que acontece? Oi, Lucas. Ele é um querido irmão também, que também é nutricionista e trabalha com bebês, o Lucas. Uau, incrível. Ele é cristão, é uma pessoa maravilhosa também. A Vivi, minha paciente aqui, que já emagreceu 30 quilos, Uau. né? Tem muitos testemunhos, pastor, e eu sempre digo assim: todas as doenças, elas têm origem no corpo e na alma. Uhum. Porém, toda cura, ela é espiritual. O único capaz de alinhar o seu corpo e trazer cura. Não é à toa que Jesus curou o paralítico, curou o cego, né? Quando você dá ordem que através do nome de Jesus as coisas sejam alinhadas, tudo é alinhado conforme a vontade dele. Você pode passar por tribulação, você pode passar por sofrimento, mas ele diz para ter bom ânimo, porque ele venceu, né? Então, às vezes, uma dieta é difícil, uma disciplina é difícil, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir, né? Porque as tentações, elas vêm. As tentações, elas vêm. Aluguel por temporada, se você clicar lá em cima, junto com o pastor Léo, você vai acessar o meu, na flechinha lá em cima. Ana, Cristina. isso. Ó. Ana Cristina Wolf Nutri. Isso. Vai ser uma honra. Pois é, eu sempre digo que, assim, o que a gente puder fazer nessa vida para ajudar o irmão, maior vai ser o seu tempo aqui na Terra. Okinawa é um lugar lá no Japão, é uma ilha que tem as pessoas mais longevas do mundo. Você sabe por quê? Porque eles acordam 4:30 da manhã, eles vão fazer Tai Chi Chuan na praça, os anciãos. Aí eles terminam o Tai Chi Chuan. Ai, que lindo, Lucas, ó. Muitas coisas foram ressignificadas. Mas eu vou te dizer por quê, Lucas. Aí eles comem mais de 26 tipos de legumes e verduras e depois eles se reúnem para entender quem da ilha está precisando de ajuda e de socorro, corpo, alma e espírito. Aí esses anciãos se juntam e vão para a casa dessas pessoas ordenadas por esse comitê durante o tempo que for necessário, até essa pessoa conseguir sair daquele lugar. Incrível, né? Então, gente, não é só comer certo. Jó, ele parou de ter problemas no dia que ele começou a orar pelos seus irmãos. O Mar Morto, ele morre em si mesmo. Porque não dá nada para ninguém. Quando você se abre para doar, Deus dá 100 vezes mais. Eu digo que a minha vida é um testemunho disso, né? Todas as vezes, né? A gente não pode se gabar de nada nessa vida, não pode se gabar de nada, mas Deus, ele sempre traz de volta de outro jeito, né, pastor? E é um jeito assim que só ele sabe fazer. Não é uma coisa simples. É algo que você enxerga que foi a mão dele. Sim, sim. É tão poderoso isso que você falou em relação ao Okinawa, porque é uma tradição. Eu já tive bons relacionamentos com a tradição, né, Nihon, né, vamos dizer assim. E eles não são muito ligados às coisas de Deus, né? Eles têm uma outra cultura. Mas se você vai mergulhar no livro de Atos, você vai ver como é que a igreja crescia na comunhão e no partir do pão. Tudo que era de um era de todos. Onde está esse ensino, gente? Aonde está esse ensino? Esse ensino vem aonde?
Lá de trás, quando Deus divide as terras e fala para um cuidar do outro. É tão incrível, se a gente for estudar profundamente, que as questões bíblicas em relação a cada detalhe da nossa vida, como ele prepara um jubileu, um ano de descanso, para que a terra descanse, mas para que eu também descanse. Né? Nós precisamos absorver esse descanso, porque a gente, é normal, eu sinto isso. Eu não sou, como diz o outro, o seu paciente melhor, sabe? Eu sou meio rebelde, eu estou em pecado em relação a isso. Estou confessando em público. Eu profetizo que será. Aí eu recebo. Mas quando eu fui para o seu consultório aquela vez, tudo que eu comia me fazia mal. E aí nós entramos naquela dieta para cortar o açúcar por 90 dias, mudou. Eu voltei depois, mas agora eu estou caminhando de novo para o conceito correto. Mas assim, eu estava muito inflamado, tudo que eu comia me fazia mal. Né? E como é que você pode? Como é que você pode adorar a Deus passando mal? Na verdade, você está desonrando as coisas de Deus quando você come errado. A maneira com que você trata o seu corpo é a maneira com que você trata Deus. Se você não ama assim... Aí eu estava, inclusive, falando isso para um casal de pastores dos Estados Unidos hoje. Falando o seguinte, o conceito ama o seu próximo como a si mesmo. É isso aí. É um padrão. Jesus estabelece 2 padrões na Bíblia. O primeiro padrão, que está em Mateus 22, ele vai dizer, amai o próximo como a si mesmo. E em João 13, ele vai dizer o quê? Ame o próximo como eu amei você. Então são 2 padrões muito poderosos para a gente seguir. E ame o seu inimigo também, né? Sim. Aí, Romanos 12, né? A partir no capítulo 19, 20 e 21, ele vai dizer isso muito forte. Que é uma coisa que nos mata. Uma coisa que nos mata. O que é? O espírito de vingança. Orgulho. É orgulho. Né? Larga a oferta, né? E vai se explicar, né? Deus não escuta. É um conceito interessante esse da oferta. A gente pode marcar uma outra data falar sobre isso. É um conceito interessante porque as pessoas queriam ficar tão bem com o templo, não era com Deus, não. Elas queriam ficar tão bem com o templo que, em vez dela pagar o cordeiro que ela devia para o irmão, ela fazia o quê? Ofertava ele no templo. Não, eu tenho que ficar bem com o sacerdote. Na hora que ele me vê na rua, entende? Ele vai ver que eu estou bem com Deus. Mas o irmão lá atrás, às vezes estava passando necessidade. Entende? Olha para você ver como é que nós vamos derramando o sangue dos nossos irmãos com pequenas coisas. Que Deus nos livre do sangue deles, né? Exatamente, porque o sangue deles clama por justiça. Pastor, me explica isso, eu não sei. Quando o sangue de uma pessoa pode estar nas minhas mãos? Qual é a minha postura que eu desagrado a Deus e que eu fico com o sangue dessa pessoa na minha mão? Quando você o derrama. Vamos voltar lá para o tempo de Caim e Abel. É um conceito muito interessante, não sei se o Instagram vai deixar a gente completar. Mas é um conceito interessante. Naquela época, nenhum homem comia carne. A ingestão de carne ela só aparece depois do dilúvio. Até então, eles eram todos vegetarianos. Caim, ele achava o quê? Que o animal era igual a Deus. Era igual a nós, perdão. Todos os animais, os animais eram todos iguais. E ele oferecia o fruto da sua colheita. Abel falou, não, nós somos igual aos animais, nós somos diferentes. Deus nos fez imagem e semelhança. E aí ele sacrifica um animal em oferta para Deus. Mas ele não come. A Bíblia não diz que ele come o animal que ele ofertou. Certo? Ele dá aquela oferta, Deus recebe aquela oferta. Por quê? Porque o pensamento de Abel era correto. O homem não é igual a um animal. O homem pensa, ele tem raciocínio, ele tem escolha. Ele tem uma alma que habita a presença. Quando Caim, por causa de uma discussão teológica, olha que coisa absurda. Por causa de uma discussão teológica, eu não concordo com você. Aí eu derramo o seu sangue. Quando eu entro, eu não posso te amar porque você pensa diferente de mim. Certo? Eu não posso concordar. Por exemplo, você tem uma linha de pensamento. Não, eu só vou amar a Ana se ela pensar igualzinho eu. Se ela não pensar, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a perseguir. Eu vou começar a derramar o sangue dela. Eu vou começar a desonrar ela nas esquinas. Eu vou começar a falar mal. Entende? E aí, o que eu estou fazendo? Derramando o sangue. Derramando... Oi, peraí que cortou seu áudio. Verdugos para dentro de si mesmo.
Sim. Aí o que que diz? Quando ele mata o irmão, a Bíblia diz que o sangue dele clama por Deus na terra, clama por justiça. Justiça. E é por isso que é tão interessante esse tema, porque a gente acha que é só matar a pessoa. É. Eu não vou matar ninguém. É. Mas, ô, se Eu eu, por posso, uma questão tola, por ter desprezado, né? sim, Por ter não honrado. Isso é muito forte, hein? sim, por uma questão tola. Hoje em dia, por exemplo, Você achar muita coisa, né? A gente não é nada nessa. hoje em dia tá tão assim que se eu falo alguma coisa e a pessoa não concorda, eu já sou extremamente criticado. Há uma política de ódio no mundo. É. Isso é Mas o quê? Isso é o quê? Aí olha da onde a gente começa. Onde nós começamos. O que que os sábios de Israel dizem sobre o não assassinarás? Sobre o não matarás? Não se associe com esse tipo de pessoas para o quê? Para que seus filhos não aprendam e com isso maculem a terra. Se eu desonro você, minha irmã, o seu sangue está nas minhas mãos. meu Por Deus. quê? Porque eu derramei o seu sangue. O seu rosto ficou vermelho pela Meu desonra que eu te dei. Deus. Entende? E aí, aí você me perguntou, como é que eu me livro disso? Com arrependimento. Pede perdão, vai na pessoa. Se arrependendo. Se você fez em público, se arrependa em público. Se você fez em secreto, se arrependa em secreto. Mas seja sincero. Porque Deus não vai aceitar o seu perdão. Aí eu estou dizendo isso para falar assim, quem esse cara pensa que é? Eu sou uma pessoa que conheço a Bíblia. Deus não vai aceitar o seu perdão se ele for um desencargo de consciência. Tem que Eu ser. te fiz um mal, aí eu chego para você, não, Ana, aqui, ó, me perdoa aí, porque né, eu tenho que ficar bem com Deus. Então, a Bíblia diz, eu começo a citar um monte de versículo bíblico desconexo, que não está nem no meu coração. Aí eu saio, não, já pedi perdão, se ela me perdoa, não pouco importa. O meu trabalho eu fiz negativo, meu irmão. Deus vê o coração. Negativo. Ninguém, Dói. né? Ninguém engana Deus, né? Ninguém. Ninguém engana. Dói. O perdão. Você sabe o que os sábios de Israel dizem? Que quando uma pessoa ela arrepende de verdade, o pecado dela é expiado. Sabe por quê? Uhum. Porque o opróbrio, a vergonha veio sobre ela. E essa vergonha é suficiente para expiar o pecado. Então, por isso que a pessoa podia ser perdoada. Entende? Então, se eu estou querendo me livrar do seu sangue, do sangue seu que está nas minhas mãos, por causa de uma desonra, né? Por causa de ter o derramado, e eu não sou sincero nisso, eu só quero me livrar, eu só quero lavar as minhas mãos, meu irmão, eu vou falar para você, você não foi perdoado. Você E não foi perdoado. precisa ter um arrependimento genuíno. Precisa. Sabe como é que os sábios de Israel eles pensam esses textos a respeito do perdão? Eles pedem perdão e esperam que Deus o perdoe. Olha para você ver, eles esperam, eles não dão ordem para Deus, não. Agora eu estou perdoado em nome de Ninguém Jesus. ordena a Deus. Meu irmão, cuidado para que nós não estamos usando o nome de Jesus em vão, achando que ele é nosso mordomo, achando que a gente pode sair usando o nome dele para endossar a nossa falta de controle, a nossa falta de domínio próprio. Nós somos Tirar o sangue das nossas mãos é necessário, sim, mas com arrependimento. Você foi homem, eu estava falando isso com um pastor que entrou num problema um tempo atrás. Você foi homem para entrar, meu irmão, seja homem para sair. Porque o grande problema é que quando a gente mata alguém, seja no nosso pensar, no nosso agir, a gente é muito corajoso. Mas será que somos corajosos também para nos arrepender? Para chegar lá e dizer, olhar no olho e dizer, ô meu irmão, eu te usei. Eu envergonhei você, você me ajudou, eu paguei o mal, o bem que você fez com o mal. É isso que o texto de Romanos 12, 19, 20 e 21 vai dizer. Sabe? Paga o mal, destrói o mal com o bem. Hoje, infelizmente, é tão sério isso aqui que nós estamos dizendo, é tão sério, porque se a gente for analisar o que realmente é o conceito não assassinarás, que o assassino fere a terra, e aí eles dizem, a Shekinah, a glória de Deus se retira. Essa geração é uma geração de pessoas que têm matado uns aos outros todos os dias, e a glória de Deus vai se retirando. Meu Deus.
É por isso que o amor se esfriará, né? Sim, por quê? É tanta morte, minha irmã. A fase tem sido muito difícil. Eu creio que Deus, ele é um Deus que tem usado essas plataformas para fazer valer a vontade dele, né? E, e quem tem ouvidos ouça, né? E que a gente possa todos os dias nos humilhar na presença de Deus para perguntar para ele assim, né? O que está em mim que não te agrada? Uhum. E revela no oculto, porque às vezes tem algo oculto que a gente não percebeu. Sonda-me, Senhor, né? Então, Conhece o meu coração. eu sempre falo, Pai, me diz aí. E às vezes muitas coisas que eu não quero eu faço, né, pastor? Sim, E aí ter essa sinceridade de coração, porque Deus é assim como a gente vê o salmista, né? Ele muitas vezes pecou, mas ele sempre mostrou o coração dele, dizendo, Pai, sempre. eu ia fazer isso, não se afasta de mim, não me abandones, me ajude, porque eu quero aqui, né, tá me arrependendo e eu quero fazer as coisas conforme a tua vontade. Por Eu- mais Pode continuar. que a luta não é sangue e a carne, mas contra principados e potestades do ar. São eles Isso. para roubar, para matar e para destruir. Mas muitas vezes você dá lugar, porque deu legalidade com suas atitudes, né? E precisa exortar as legalidades dadas no mundo espiritual, né? E esse é o papel de Satanás, é cobrar as legalidades que ele tem. Não vou falar sobre esse assunto, é porque o nosso horário está estendido. Eu só quero deixar uma palavra para ti, minha irmã. Vamos lá. Aqui, eu estou estudando, né, o conceito original do Salmo 119, e é interessante que o Salmo 119, o alfabeto hebraico, ele tem 22 letras. E o Salmo 119 é dividido em 22 seções de 8 versículos cada uma. Uhum. E os sábios de Israel, eles vão dizer o quê? Que cada pessoa, por exemplo, se tem uma pessoa doente na família, eles vão ler a parte do salmo que se encaixa com a letra do nome dessa pessoa. Olha. E o seu nome é Ana, né? E o que começa, a primeira letra do alfabeto é o Aleph, que abre o A, E, I, O, U, né? É o primeiro, é o do 1 ao 8, do Salmo 119. E Uau! eu quero ministrar E eu quero ministrar essa palavra do Salmo 119, do versículo do 1 ao 8, sobre a sua vida, para ministrar cura sobre você e Amém. sobre a sua casa, que ela seja estendida ao seu esposo. E eu vou dizer outra coisa para vocês, mulheres que estão aí me ouvindo. A descendência do povo judeu, ela vinha através das mulheres, viu? Não era através dos homens, como as pessoas falam, não, tá? É por isso que no livro de Esdras, Esdras vai dizer, afastem os homens que se deitaram com as mulheres de outras nações, porque elas contaminaram a nossa geração. Olha. Então é a mulher que traz geração. É por isso que Jesus, ele vem de Maria e ele é da tribo de Davi. Porque Maria era da tribo e ele pode dar descendência. E essa guerra foi uma coisa que muitos teólogos brigam, mas isso é factível quando você entende a cultura hebraica. Entende? Então eu estou ministrando isso sobre você, minha irmã, para que você, através dessa cura, desse texto, você possa curar a sua casa também. Como uma mulher de Deus que você é, como uma profeta de Deus que você é nessa geração, como uma mulher submissa que você é, e por essa submissão você alcança favor em Deus. Então, o Salmo 119 diz o seguinte: felizes são aqueles cujo caminho da vida é irrepreensível, que vivem pela Torá de Adonai. Felizes são aqueles que observam sua instrução, que a procuram de todo o coração. Não fazem nenhum mal, não vivem por seus caminhos. Tu nos destes teus preceitos, para que os observassem cuidadosamente. Que os meus caminhos sejam seguros enquanto observo as tuas leis. Enquanto não serei envergonhado, pois fixei meu olhar em todas as suas mitzvot, os seus mandamentos, né? Suas instruções. Dou-te graça com o coração sincero, enquanto aprendo os teus justos mandamentos, observarei tuas leis. Não me abandones completamente. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o que eu profetizo sobre a sua vida. Essa palavra que faz
parte do seu nome. Eu, como te conheço, eu sei que muitas das coisas que estão aqui, elas se encaixam em você, minha irmã. Amém. Então, tome posse dessa palavra. Leia quantas vezes for necessário. O Ah. Salmo 119, do 1 ao 8. E um versículo aqui que eu acho bem especial, quer ver? Ó, não serei envergonhada. Você pode dizer isso. Não serei envergonhada, pois fixei o meu olhar em todos os seus mandamentos. Amém. Essa palavra para você, minha irmã. Você não vai ser envergonhada, porque os seus olhos estão fixados nos mandamentos do Eterno. Amém. Amém. Essa é a palavra que eu tenho para ti nessa noite. E eu Viu? Recebe essa bênção aí sobre a sua casa. recebo, sim, pastor. E faça uma oração por nós, para a gente encerrar esse tempo maravilhoso, que a gente podia ficar a noite inteira. Mas falar de Jesus é muito bom, né? O Espírito Santo está livre aqui. Não é? Senhor, obrigada, Pai, pela vida do pastor Léo, das Amém. filhos dele, Pai, família bendita do Senhor, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor traga provisão do alto para eles, que nada... Amém, Pai, Jesus. Que o Senhor dê boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, Pai. Assim como o Senhor diz na sua palavra, nós somos herdeiros e co-herdeiros do Rei da Glória. Do Rei da Glória. Senhor, obrigada por todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Nós sabemos, Senhor, que são ovelhas tuas paradas, Pai. Também te agradecemos pela tua santa e poderosa presença antes de tudo, Pai. Porque sem ti nada podereis fazer. Nada podereis fazer. O Senhor diz, Senhor, que a gente tem que buscar primeiro o teu reino. E o resto das coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos dê graça, nos dê, Senhor, alegria, nos dê, Senhor, intrepidez, coragem, para que a gente possa, Pai, fazer o ID, Senhor, calçar as sandálias do Evangelho, Pai, para que a gente possa, Senhor, assim como o Senhor questionou naquele dia Pedro, se Pedro te amava, e o Senhor disse, vai e prega o meu Evangelho. Senhor, obrigada, Pai, por ter nos escolhido, Senhor, nós nos sentimos, Pai, dignos de ser, Senhor, testemunhas legais da tua poderosa palavra aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a seguir rotinas, Pai, de saúde, para que a gente possa, Senhor, dar de volta a vida como o Senhor nos deu de presente, mas a maneira de viver que a gente possa te presentear a cada dia, Pai. Jesus, pega teu povo pela mão, ajuda, como o Senhor disse, Senhor, eu te pegarei pela mão direita e te ajudarei. Eu te peço, Senhor, pelo poder e autoridade do teu santo nome, Jesus, que derramou o seu sangue lá na cruz. Eu declaro e profetizo cura em todas as áreas e que a gente possa, Senhor, ter o coração humilde em olhar e pedir ao Senhor. Nos mostra, Senhor, aquilo que tem nos matado e nos livre disso tudo, Pai. Revela-nos no oculto qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer alimento, qualquer objeto que esteja na casa de alguém. Senhor, e eu te peço e te digo, Senhor, que nós consagraremos todo o nosso corpo, todos os dias, e estaremos, Senhor, nos revestindo de armaduras novas, todas as manhãs. Porque a armadura de um dia, no dia seguinte, ela está suja, está carregada. Que a gente possa, Jesus, novas, essas limpas, lavadas do sangue do Cordeiro, de armaduras novas e limpas, mas que a gente possa, Senhor, ter excelência no viver. Excelência, porque assim é o teu reino. E o Senhor é o nosso general de guerra, que vai na nossa frente. E de Gênesis a Apocalipse, o Senhor nunca perdeu uma só batalha. E o em ti, Senhor, sairão mais do que vencedores. O Senhor nos ensina, Pai, cada dia mais, Senhor, a depender 100% de ti, Pai. E a ter 100% de obediência, Senhor. Porque nós não estamos aqui para honrar a homens. Nós estamos aqui para te honrar. Então, obrigada, meu Jesus, por essa noite. Pela paz que excede todo entendimento. E pelo teu amor, Jesus. Porque o amor lança fora todo o medo. E eu declaro, né? Liberdade de espírito, paz. E a paz que excede a todo entendimento. E eu peço, Pai, assim como o Senhor diz em Zacarias 2:5, como corrente de fogo, o Senhor estará ao nosso redor para nos livrar, para nos guardar
e para afastar de nós todo o mal. Eu te peço assim, meu Deus, não nos deixe ansiosos por coisa alguma, mas que antes de tudo, Senhor, a gente possa olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Exato. O Senhor está no controle de todas as coisas. A lua não é dia, o sol não é de noite, as estrelas não caem do firmamento, o mar não avança. O Senhor coordena esse mundo com um braço de ferro. E nós somos, Senhor, aqui seguros, seguros e segurando na tua mão, porque sabemos que temos um Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nos não cura os nossos corações. Eu sei que aqui na live tem corações feridos por luto, Cura, Deus. por decepções. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, o único capaz de fazer uma cirurgia tão profunda, Senhor, capaz de separar e retirar de nós tudo que não te agrada, nos torna mais limpo do que a neve e leva o coração puro, puro, olhando apenas para o alto e sabendo, Jesus, que o Senhor está aí no trono do seu Pai, à direita, intercedendo por nós. O Senhor está no trono da glória, simplesmente olhando para nós e perguntando: filho, o que queres que eu faça? Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, cura-nos da lepra, cura-nos, Senhor, da cegueira, cura-nos, Senhor, de toda a do teu santo nome, Pai. Cura-nos disso, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E nos deixa, Senhor, perto de Ti, guardado, protegido e livre de todo mal. Porque o Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque o Senhor venceu a morte, morte de cruz. O Senhor já foi usado como Cordeiro Santo. Então que a gente se lembre, Pai, de todos os momentos de dor, que a gente pregue na cruz. Que a gente pregue na cruz e siga alegre. Alegre, Senhor, porque sabemos que o Senhor que nos livra é o Senhor, Pai, que nos guarda e que nos coloca, Senhor, debaixo do teu santo manto sagrado, Pai. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai estar livre de todo mal. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós te amamos, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos e dizemos que só o Senhor é Deus na nossa vida. Obrigada por essa live. Guarda, Senhor, a todos, que a gente possa ter uma noite de descanso. E nós damos ordem e dizemos: mal, bate em retirada, porque aqui, neste lugar, o que manda é o reino de Deus, é o governo de Jesus Cristo. Porque, abram portas vossas cabeças, porque está passando o reino da glória. E o nome dele é Jesus Cristo. É o único que tem poder sobre as nossas vidas, capaz de mudar, Senhor, realidades. Então, assim, nós ordenamos e declaramos cura e vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Amanhã nós vamos ter uma outra live às 19 horas falando sobre o não adulterarás. Vai ser incrível. E na sexta-feira com a pastora Ilma, que é uma mulher tão querida. Ela vai falar sobre o não roubarás e nós vamos tratar de um assunto de não roubar as pessoas, não roubar alma, não roubar sentimentos. Que é um conceito muito poderoso e vai ser incrível. Eu quero só derramar sobre vocês. Foi muito poderoso que Deus fez aqui. Eu preciso selar esse momento com a bênção sacerdotal aqui, a bênção arânica. E nós vamos fazer isso. Yevarir Ferrar Adonai, Veishmeleha, Yair Adonai Panaveleha, Virkuneca, e Sara Adonai Panaveleha, vai Leha, Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre você, que o Senhor se levante e te dê shalom. Shalom, que significa paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Amém. Tudo isso você só consegue em Adonai. Tudo isso você só consegue através da pessoa de Jesus. Amém? Eu recebo e estendo para todo onde houver uma gota do meu sangue, eu estendo. Eu estendo. Né? E peço que Deus se derrame, né? Porque nós temos que interceder um pelos outros, que a gente possa... Amanhã, 19 horas. Eu vou 19 horas. Tá por aqui, viu? Muito Amém, obrigada. querida. Estamos aqui por você sabe disso, né? Hã? Estamos aqui por você e você sabe disso. Nos acione quando necessário. Amém. Da mesma forma,
Você sabe que a gente ama a sua família. Que É recíproco. proteja, muita saúde, paz e prosperidade. Amém. Eu recebo. Obrigada, pastor, pela Paz, obrigado, querida. Deus te Grande abençoe. abraço. Foi Deus te uma abençoe. graça. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, pastor. Obrigado, querida.